Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste dia o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor possa nos confortar, possa aliviar as opressões, possa nos ajudar nas nossas fraquezas, curar as nossas enfermidades, tanto do corpo quanto da nossa alma. Que o Senhor possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares que aqui não estão, e também os nossos irmãos que estão nos ouvindo através da Rádio Despertar e pela internet, que eles também recebam neste dia as bênçãos de nosso Senhor, e que nós todos juntos podemos estar no mesmo espírito nesta manhã de domingo. Vamos orar, irmãos, vamos fechar nossos olhos, buscar o Senhor Jesus, do fundo dos nossos corações, do íntimo das nossas almas. Vamos, com todas as nossas forças, clamar ao Senhor neste dia, para que Ele se faça presente em nossas vidas, que Ele esteja entre nós. Senhor Jesus, a Ti clamamos, Senhor, nesse instante, rogando a Sua bondade, a Sua misericórdia, que neste dia o Senhor possa nos envolver no Teu Santo Espírito, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, que o Senhor nos ajude, Senhor, em todas as dificuldades em que passamos. Sabemos do Teu poder, do poder que o Pai lhe concedeu de perdoar pecados. Por isso te rogamos que o Senhor interceda por nós junto ao Pai, pelas nossas dívidas e muitas dívidas. Que neste dia, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor há de conceder neste dia, possa tocar os nossos corações, nos converter, nos despertar do sono em que às vezes nos vivemos. Que o Senhor desperte e possa nos ajudar, Senhor, a ficar de pé e realizar a obra que o Senhor espera de cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esta palavra é importante porque muitos buscam o Senhor, buscam o nosso Senhor Jesus Cristo, pensando nesta vida, nos benefícios que o Senhor pode conceder nesta vida. E muitos vão às igrejas e querem respostas para a tua vida atual. Quer que o Senhor tire de todos os seus problemas, quer que o Senhor o abençoe, faça com que a sua vida seja próspera, seja de riquezas e de muitas alegrias. E nós não vemos isso, irmãos, na história dos homens de Deus. A gente tem visto na história dos homens que trabalharam para o Senhor, foi muita aflição, muita dificuldade, muito sofrimento. O apóstolo Paulo mesmo diz que ele sofreu prisões, foi apedrejado quase até a morte, foi humilhado, e não conta nas Escrituras, mas as tradições diz que ele foi decapitado. E assim, todos os homens que serviram o Senhor sofreram e muito. Sofreram com perseverança, porque a fé deles não estava nas coisas deste mundo, nas coisas da terra, nas coisas que vivemos carnais. Mas sim, a esperança deles estava na vida além desta vida, na vida eterna. E Paulo disse: se nós esperarmos nesta vida, apenas seremos miseráveis. Porque a recompensa do cristão, a recompensa nossa está além desta vida. Muito se fala também, irmãos, das adversidades que passaríamos,
que os homens passaram e que nós também havemos de passar. Muitas aflições e adversidades. E no Salmo 27, gostaria que os irmãos nos acompanhassem em alguns versículos. Davi também fala deste dia da adversidade. O que seria esse dia da adversidade? Salmo 27. Davi inicia o Salmo mostrando uma confiança em Deus e o anseio pela sua presença na sua vida. Ele inicia o Salmo 27 dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Vamos ler apenas até aqui, irmãos. Veja, irmãos, que ele diz que o Senhor é a sua luz. É a sua luz e a sua salvação. Nós precisamos receber estas palavras, irmãos, e entender a profundidade delas, a seriedade, a gravidade que é esta palavra. O Senhor tem que ser a nossa luz. O que é a nossa luz? Aquilo que ilumina o nosso caminho. O Senhor Jesus tem que ser aquilo que ilumina a nossa vida. Tudo que vamos fazer, irmãos, temos de usar esta luz. Temos de usar este Senhor. Tudo aquilo que Ele nos ensina, tudo aquilo que Ele vivenciou, a tudo que Ele fez, Ele fará nas nossas vidas, se tivermos Ele como a nossa luz e a nossa salvação. Nós não estamos nesta vida para vivermos os prazeres, mas sim em busca da nossa salvação. E só vamos encontrar a salvação se tivermos este Senhor como a nossa luz. Ele diz no versículo 4, que uma coisa ele pediu ao Senhor, que é de morar na sua casa todos os dias da sua vida. Isso nós devemos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. Senhor, eu quero morar na sua casa todos os dias da sua vida. E a casa do Senhor, irmãos, é uma casa espiritual. É uma casa que nós podemos morar nela em qualquer lugar que nosso corpo físico estiver. Pode ser na nossa casa física, no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, na rua. Se morarmos na casa do Senhor, onde estivermos, o Senhor estará conosco. O Senhor estará ao nosso lado, Ele será a nossa luz. E Ele diz no versículo 5, que no dia da adversidade o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. O dia da adversidade, irmãos, é o dia onde vamos encontrar pessoas contra nós. Os inimigos estarão declarados e nós passaremos muitas dificuldades e aflições. Neste dia, o Senhor nos guardará em seu pavilhão. Não quer dizer que o Senhor vai nos resgatar, nos rebatar para o céu, mas sim Ele vai estar nos dando a proteção, não vai nos abandonar. Ainda que teremos de enfrentar exércitos, Ele estará conosco. Ainda que perderemos a nossa vida carnal, sabemos que o Senhor nos recompensará na vida espiritual. Amém? Para encerrarmos e passar a palavra ao pastor, gostaria de ler o versículo 14, onde ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Este é o conselho do profeta Davi, do rei Davi, do grande rei, o servo do Senhor. Ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Onde quer, irmão, que você esteja nos ouvindo agora. Espera no Senhor. Anima-te, confia no Senhor. Ele fortalecerá o seu coração. Ele nos dará toda a sustentação que precisaremos. Amém? Que o Senhor nos abençoe a todos. O nosso exortador, ele começou a sua palavra dizendo que ao examinarmos as Escrituras, nós percebemos de maneira muito clara e inequívoca que todos os homens de Deus tinham a sua esperança nas coisas eternas. Parece até que nós temos dois evangelhos. Quando nós vamos visitar as igrejas de uma maneira geral e quando conversamos com os crentes, a maior parte deles espera que o Senhor possa lhes dar uma boa vida aqui nesse mundo. E foi dessa concepção que nasceram os cultos de adoração. Parece que Deus precisa que alguém o adore. E as pessoas acham que adorando a Deus e fazendo a Ele ofertas, Ele ficará bem satisfeito e será propício a nós nas coisas terrenas e carnais, concedendo a nós aquilo que a carne deseja. Essa é a mentalidade que existe no mundo. Hoje nós podemos encontrar em quase todos os lugares. Mas as Escrituras, sempre as Escrituras, se o crente se der ao cuidado, também é bem raro, de examinar as Escrituras para não ser ignorante, ele vai perceber que as Escrituras falam contra essa ideia. Deus, de maneira alguma, quer ser adorado por ninguém, a não ser em espírito e verdade. O que quer dizer isso? A suprema vontade de Deus se expressa no amor a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é a doutrina ensinada pelo Evangelho, por Jesus Cristo, aquele anjo enviado para nos tirar de todas essas ilusões e fantasias das coisas velhas. Amor a Deus, amor ao próximo. Parece simples, mas procura pôr em prática, para você ver que não é tão simples assim. Então, o Senhor Deus quer que nós o adoremos, sim, colocando em prática o amor a Ele e o amor ao próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. A palavra deixa muito claro isso, irmãos. Então, para nós não ficarmos divagando na filosofia, nós temos que perguntar a nós mesmos se nós estamos amando os nossos irmãos, se nós estamos amando os nossos inimigos, se nós estamos amando as pessoas que nos fizeram mal. Se nós não estamos amando, cada um ao seu modo, dentro dos seus próprios limites, se não há sinal desse amor, nós estamos sendo arrastados na mentira de Satanás, que está dentro da igreja. Naquela mentira que fala que quando nós fazemos alguma coisa para Deus, Ele fica satisfeito e vai nos beneficiar. Isso não é verdade. Porque o Senhor Deus não precisa das tuas obras. Não no sentido de você agradá-lo pelas obras, não. Ele não precisa das tuas obras. Ele não precisa de oferta, Ele não precisa de sacrifício, Ele não precisa dos teus jejuns, Ele não precisa absolutamente que você observe os dias de festas. Absolutamente. Ele precisa que você o adore colocando em prática o ensinamento fundamental do Evangelho.
Isso não só no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira e no domingo, incluindo o sábado. Todos os dias da tua vida. Se você não colocar em prática esse amor ao Senhor e ao teu irmão, você está condenado. É com essa simplicidade, irmãos, que a gente vem aqui dizer o seguinte: é preciso tirar de dentro da igreja o evangelho da mentira. Esse evangelho que não é verdadeiro, porque ele engana a pessoa. A pessoa acha que ela vai na igreja, faz todos os seus rituais como faziam os antigos judeus e que Deus já está satisfeito. Sim, aquela cruz que está lá em cima do Gólgota, está lá para quê? Aquele sangue que foi derramado, está lá para quê? Por quê? Ele morreu na cruz por quê? Para que nós continuássemos fazendo tudo aquilo que os judeus faziam. E chama isso de igreja cristã. Irmãos, há um contraste entre dois evangelhos. O evangelho da mentira, o evangelho da verdade. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. O evangelho da verdade é um evangelho sofredor. Se ao dono da casa, eles humilharam, esbofetearam, cuspiram e colocaram numa cruz, o que não farão conosco, irmãos? Se somos os domésticos da fé. O que não farão conosco? É necessário que nós compreendamos de uma vez por todas o que significa misericórdia quero. Não sacrifício. Misericórdia quero, não sacrifício. Nós temos que saber de uma vez por todas o que quer dizer isso. É simples, porque ninguém pode chegar amanhã nos céus e dizer: olha, Senhor, eu não sabia porque não estudei, não vi, não fiz cursos, não consegui ler as escrituras, não tive tempo e tudo mais. É simples, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, à igreja de Roma. Tome as suas escrituras, porque a escritura é a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos a vida, o consolo, a esperança, a paz, a certeza de que as injustiças, todas elas um dia terão o seu fim. Capítulo 5. Como nós temos aprendido, a justificação que havia antes de Cristo se dava por meio das obras. A justificação era da terra para os céus. Com Cristo, ela veio dos céus para a terra e é obra do Espírito Santo. E se vem de cima para cá, nada que façamos aqui pode interceder no caminho desta salvação. Quando nós nos separamos de Deus, quando Ele criou a nossa alma, nós mergulhamos na escuridão. Entramos num estado de desordem. E o Senhor agora procura nos resgatar, estabelecendo em nós uma ordem por meio de Cristo. O primeiro Adão, ele foi o pai da desobediência. O segundo Adão, Jesus Cristo, aquele que obedeceu e se sujeitou. No primeiro Adão, nós nos tornamos a sua imagem, todos pecadores e desobedientes. No segundo Adão, se nós o aceitarmos como nosso Salvador, nós nos tornamos justos por meio da fé nele. Jesus estabelece o estado de ordem dentro de nós, para que em harmonia com Deus, nós deixemos de sofrer e possamos viver nossa felicidade em plenitude. Todas as distonias mentais, sejam elas de que natureza forem, elas são provenientes da desarmonia interna da alma. Depressões, angústias, manias,
todas as coisas. Comportamentos anômalos, todas essas coisas provêm da desarmonia daquela alma em relação ao Deus e à sua criação. Jesus Cristo é a única forma de se estabelecer uma harmonia definitiva. Podemos fazer análises, podemos fazer qualquer coisa, podemos orientar a mente consciente, mas se a desarmonia está dentro do inconsciente, lá não há como mexer. Aliás, está abaixo do inconsciente, está na sede da alma, lá dentro onde só o Espírito Santo pode trabalhar. Portanto, quando nós fazemos um esforço para trazer os nossos filhos, a nossa família, as pessoas, a igreja, se nós estamos numa igreja idônea, com toda certeza, nós estamos dando a essa pessoa a possibilidade de ser harmonizada em relação à desarmonia estabelecida quando nós tivemos a marca do desobediente. Estamos aqui para encontrar paz com Deus. Vivemos para encontrar a paz. Ou não? Alguém gosta de sofrer, por acaso? Só se for masoquista. Alguém gosta? Hoje a gente tem aí no mundo comportamentos anômalos de toda a ordem, né? E a gente precisa estar atento para que a gente não seja arrastado por esses maus exemplos. Mas naturalmente todo mundo quer ser feliz, quer viver bem, quer ter oportunidade de se realizar. E Deus concede a nós esta oportunidade, como seus filhos. Aqui na introdução do capítulo 5, o apóstolo Paulo, que era bastante entendido nas coisas da alma, e tendo sido ele o fundador da igreja cristã, é bom que nós abramos os nossos ouvidos para ouvir o que ele tem a dizer. Tendo sido, pois, justificados por meio da fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Justificados por meio da fé no Filho de Deus, ele faz com que se estabeleça um estado de paz entre nós e Deus, mas tendo ele como intermediário. Jesus é o laço, o elo, a ponte entre nós e o Pai. Por um lado, ele apresenta a Deus as nossas misérias. Pelo lado de cá, no Espírito Santo, ele governa a nossa vida de maneira que nós não sejamos mais arrastados por Satanás até o fim dos nossos dias. É só por meio dele. Não existe um outro caminho. Nós estamos falando aqui, evidentemente, da natureza íntima da alma. Não estamos falando aqui da vida consciente, não estamos falando aqui da vida exterior. Não temos nada contra a ciência do mundo, mas a ciência do mundo ela não tem nenhuma ligação com a ciência de Deus. Na igreja não se deve ensinar sobre ciência. Nós devemos ensinar sobre ciência nas escolas da ciência. Aqui é lugar de tratar da ciência de Deus e da intimidade da alma. Se nós cuidarmos direitinho disso, com toda certeza, a vida exterior, ela será uma vida feliz. Por meio de Jesus Cristo, versículo 2, nós temos também entrada pela fé a esta graça, porque não foi dado a nós, cobrando-nos alguma coisa, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por Jesus Cristo recebemos dos céus a graça de sermos tornados justos por meio da fé. Por que de graça? Porque não nos cobrou nada. Em que sentido? No sentido material. Ofertávamos por quê? Porque tínhamos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades.
por ele nós fomos sarados. Quanto custou? Não custou nada. É gratuito, irmãos. E nesta bênção gratuita, nós nos mantemos firmes e nos gloriamos na esperança de que todas as promessas feitas pelo Senhor se cumprirão. Não só para este mundo, para as gerações que aqui permanecerem, mas para nós que, cedo ou tarde, vamos deixar esta vida para entrarmos na vida eterna. Amém? Isso precisa falar muito fundo aos nossos corações. Porque se isso não for verdadeiro, sabe o que acontece? A gente veste a roupa do outro evangelho. O evangelho da igreja é o evangelho sofredor. Não tem jeito. Eu posso até falar que não. Eu digo, não, olha, Jesus precisa me dar alegria, satisfação, paz. Mas que paz? Mas que alegria? Ele disse, não é a paz do mundo. Eu vos dou a minha paz, mas não é a paz que o mundo vos dá. Nós não podemos comparar essas duas coisas, irmãos. Jesus não está condenando a tua vida no mundo, mas ele está dizendo que existe uma outra vida. E está te oferecendo esta vida gratuitamente. Gratuitamente. No versículo 3, ele diz assim: nós não gloriamos apenas na alegria de termos sido salvos gratuitamente, mas nos gloriamos também nas tribulações. Olha o papel das tribulações aqui, muito bem colocado por ele. Com o evangelho da salvação, com o evangelho das dificuldades, com toda certeza o nosso coração se fará melhor. Esse é o evangelho que nos foi apresentado. Se você quiser ter um outro, problema teu, mas as escrituras testificam contra você. Eu digo sempre, olha, cuidado que naquele dia que você for atravessar, não vai estar com o teu pastor. Nem com seu marido, nem com a sua esposa, nem com os teus filhos. Com os teus amigos, você vai sozinho. Então, o que você acha da palavra de Deus é muito importante, porque se você abraçar o evangelho da mentira, quando você entrar na noite escura, você não vai sair. Lá existe choro e ranger de dentes. As escrituras testificam dizendo que a vida é uma experiência de credenciamento e que o sofrimento e as dificuldades são necessárias para esse crescimento espiritual. Ninguém pode dizer o contrário, porque vão contrariar os textos bíblicos. Quem estiver ensinando o contrário, seja anátema. Seja anátema na igreja. Porque está levando o povo para a escuridão. O apóstolo Paulo diz o seguinte a nós: a tribulação produz em nós a paciência. A paciência. A paciência gera em nós a experiência. A experiência gera em nós a esperança. Olha o que é necessário. Às vezes a gente fala assim, é preciso ter esperança. Sim, mas e como é que eu vou ter esperança? Aqui está a fórmula. Percebe? A esperança não é dada gratuitamente para você. Você tem que viver para aprender a ter a verdadeira esperança. Aquela esperança pela qual você enfrenta o circo, os leões, a fogueira, a perseguição, as injustiças desse mundo. Aquela esperança que ele teve quando teve que enfrentar a cruz.
ou ele não teve esperança? Ele angustiou-se muito. Ele falou como um homem falou. Senhor, se fosse possível, afaste de mim esse cálice. Pai, onde estás? Por que me abandonaste? Essa luta entre a esperança e a carne, ela é muito forte, muito poderosa, irmãos. Se ele esteve sujeito a estas angústias, e nós, que ele nos ajude. Que ele nos ajude. Olha, irmãos, o Eclesiastes diz uma coisa difícil, diz assim que quando o rosto está triste, o coração se torna melhor. É difícil para nós que fomos acostumados a um mundo que nos estimula sempre a estar alegres e tudo mais. Mas o plano de Deus vai além do plano deste mundo. Enquanto o plano desse mundo é passageiro, porque para você se encerra com a morte, para nós não. Se estende além da morte. Como disse o exortador, se nós cremos em Cristo apenas para esta vida, nós somos desgraçados. O apóstolo Paulo dizia, olha, eu não vejo a hora de ir morar com o Senhor. Estou dividido, gostaria de ficar com vocês também na igreja, mas queria ir morar com o Senhor, de tal maneira era viva para ele a existência do outro lado. Ele havia subido ao terceiro céu e visto o esplendor da vida eterna. Se nós não nos apegarmos na eternidade, nas coisas que nós não vemos para esperar, nós vamos chorar e não vamos ser consolados. A questão é essa: chorar, nós vamos chorar de qualquer maneira, mas em Cristo nós somos consolados. Os outros não são. O que eles fazem? Se embebedam, usam drogas, se prostituem, se matam. Fazem qualquer coisa para encontrar o que eles nunca vão encontrar. Porque só em Jesus existe a paz. Tribulação, paciência, experiência, esperança. Esse é o caminho. No versículo 5 ele diz assim: a esperança não traz confusão. O que é confusão? É quando nós não sabemos para onde ir, não sabemos direito o que fazer, não temos norte. Nosso barquinho não segue um rumo. Uma hora está seguindo um rumo, outra hora está seguindo outro rumo. A nossa alma fica perdida, ela não sabe para onde ir, irmãos. Ela não tem noção, não sabe direito para que rumo seguir. A nossa alma sofre quando nós estamos confusos. Eu estou falando aqui da vida exterior e da vida interior, lá onde eu disse que só o Espírito Santo trabalha. Se exteriormente eu não tenho rumo, interiormente minha alma sofre e não tem esperança. Porque a esperança, ela é produto do quê? Da tribulação, da paciência e da experiência. Como é que você vai adquirir experiência se você não sofre? Me perguntariam, pastor, mas então a vida é uma experiência bem difícil mesmo, complicada. É. Não é melhor ficar sem fazer nada? Você que sabe, você é livre. Fique sem fazer nada. Só que quando você sair daqui, lembre-se daquela noite escura que o pregador falou. Não que o irmão José disse, que o pregador falou, porque não sou só eu que anuncio, são muitos que anunciam. Lembre-se disso, quando você entrar na noite escura, você se lembre que você escolheu não fazer coisa alguma. Enquanto você pode, se arrepende.
e vá servir o Senhor. E vai viver o Senhor todos os dias. Amor a Deus, amor ao próximo. A experiência, então, ela vai nos conduzindo a um estado de espírito onde nós não temos confusão. Embora a vida exterior seja confusa, nós sabemos aonde ir. Existe uma grande batalha. Nós temos que enfrentar o inimigo. Estamos sós. Temos que enfrentá-lo. Lá na frente está o nosso alvo. Vamos nos desesperar, sentar e dizer: o inimigo é grande? Não. Eu tenho o Senhor do meu lado, eu creio. Eu vou enfrentar. O inimigo pode me atravessar com lanças, com espada, pode me destruir. Pode. Não estou preocupado com ele, estou preocupado com a eternidade. Mas eu vou enfrentá-lo. Porque o meu Senhor enfrentou tudo sozinho. O nosso Senhor não enfrentou tudo sozinho, irmãos. O nosso Senhor tinha um exército ao lado dele. Os discípulos diziam assim, na hora dos apertos: Senhor, uma legião de anjos. Ele dizia: posso pedir, meu Pai enviará. Quantas legiões eu quiser. Senhor, faça descer fogo dos céus, como fez Elias. Eu posso fazer. Sim. Mas não sabeis de que espírito sois. Não estamos aqui no mundo para mostrar poder, irmãos. Nós estamos aqui no mundo para nos submeter àquilo que o Senhor determinar. E o Senhor foi para a cruz sozinho. Quando chegaram ao Pedro, disseram: olha, você o conhece? Não conheço, não vi. Parece que eu te vi perto dele tal dia. Não, eu não estava lá. Você não é aquele Galileu que andava com ele? Não conheço. Ele foi sozinho. E para que alguém carregasse a cruz, constrangeram o homem. Diga: olha, carregue a cruz dele. Ele não suportava mais, derramando seu sangue na medida que ele caminhava por aquelas vielas. Ele foi para a cruz sozinho, enfrentar o inimigo. O inimigo que está aqui, viu? Que é o meu inimigo, é o teu inimigo, meu irmão. É o teu inimigo, minha irmã. Continua aqui. Nós não vamos enfrentá-lo, por quê? Nós vamos enfrentá-lo. Não importa a cara que ele tenha. Não importa como ele se exprima à nossa frente. Não importa, nós vamos enfrentá-lo. Porque o Senhor venceu. Se o Senhor venceu, nós venceremos também. O que é o inimigo? A enfermidade? O tormento espiritual? Os pesadelos? A tragédia financeira? O quê? O roubo? O assassinato? O que for. Como é que o diabo se exprime nesse mundo com as suas tragédias? Nós vamos ter que enfrentar, o Senhor sabe. A você, uma prova e tribulação. A você, outra. A você, meu irmão, minha irmã, outra. Mas que nós seremos provados? Não tenha dúvida. Nós seremos provados. Porque disse Paulo: convém que nós entremos no reino de Deus por meio de tribulações. Não só de tribulações, mas por muitas tribulações convém que nós entremos no reino. Por muitas. Por que a esperança não traz confusão? Porque ela está impregnada do amor de Deus. Versículo 5, que nos é dado pelo Espírito Santo. Cristo, estando nós ainda fracos, Ele morreu por nós. Irmãos, isso tem que ficar muito forte, deve falar muito firme aos nossos corações. Nós morreríamos por bandidos, por pecadores, por homens maus? De maneira alguma, irmãos. Mas Ele morreu por nós, estando nós em pecados, transgressões de toda a ordem. E nós devemos agradecer muito ao Senhor, muito, todos nós, crentes de todas as épocas,
por Ele ter se dignado ao sacrifício pela nossa salvação, comprando a nossa vida por bom preço, sendo humilhado no nosso lugar. Sabe quem é que tinha que estar na cruz lá? É nós é que tínhamos que estar. Porque a lei diz isso: maldito é aquele que é colocado na cruz. E nós éramos malditos até conhecermos a Jesus, irmãos. Era nós que tínhamos que estar no lugar dele. Ele tomou sobre si a nossa maldição. Foi lá no nosso lugar morrer por nós. E gratuitamente oferece a nós essa vida e o perdão dos nossos pecados. O que é que nós queremos? Não queremos Jesus? Não queremos Jesus, não queremos. O Evangelho segundo João é de uma simplicidade, sabe, ao mesmo tempo de grande profundidade. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Amém? Que Ele nos ajude a crer, mesmo diante das tribulações. Que o Espírito Santo de Deus possa edificar a igreja nesse dia, a todos aqueles que estão recebendo a palavra em outros lugares, Ele possa fazer esta obra de salvação e nos ajudar com as nossas fraquezas, que são muitas, os nossos medos, as nossas angústias, com as agressões do inimigo. O inimigo tem agredido a igreja em muitos lugares, de todas as formas que os irmãos podem imaginar. Nós precisamos de firmeza para suportar todas estas coisas. E o Senhor nos dará gratuitamente. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, a igreja está reunida mais um dia e clama pela Tua presença, não só aqui entre nós, mas também entre todos os irmãos que estão recebendo esta palavra, Senhor. Os dias estão trabalhosos, incertos, difíceis, e nós não sabemos de coisa alguma, Senhor, mas Tu sabes de todas as coisas. E nós estamos Te pedindo, Senhor, que não nos deixe, que o Senhor derrame sobre nós o amor de Deus, para que em momento algum nós estejamos confusos. Ajuda-nos, Senhor, com as enfermidades. Alguns irmãos estão passando por tribulações muito sérias no campo da saúde, e nós pedimos ao Teu Espírito Santo que possa abençoar esses irmãos, curando essas doenças, em nome do nosso Deus. Seja feita esta obra, Jesus, porque Tu tens todas as coisas que foram Te dadas pelo Pai. Ajuda os irmãos que estão atormentados, que não dormem direito, que estão perturbados. Tira do coração dos irmãos, das irmãs, toda a angústia e nos dá um pouquinho, Senhor, um pouquinho da Tua paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que assim seja.